Oi, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês algo para a gente pensar. A questão da longevidade. A vida se tornou mais longa. E essa é uma situação relativamente nova para a humanidade. Nunca aconteceu nada parecido com isso na história. Uma coisa é ganhar mais tempo de vida, e outra completamente diferente é saber o que fazer com esse tempo. Eu sou Gisele, especialista em longevidade e terapeuta EFT. E daqui nós conversamos sobre qualidade de vida, longevidade e equilibramos a nossa energia com a técnica EFT, também conhecida como acupuntura sem agulhas. Nós estamos vivendo mais, e isso é uma conquista. Quando a gente fala em longevidade, nós pensamos nessa grande conquista. Significa que podemos ter mais tempo para estar com quem amamos, aprender coisas novas, fazer projetos que talvez não tenhamos conseguido fazer antes. Podemos mudar de profissão, podemos viajar, podemos conhecer novas pessoas, começar um novo relacionamento, podemos estudar e descobrir novas possibilidades para a nossa vida. Eu acredito muito nisso. Mas existe um outro lado dessa história que precisamos também começar a olhar. Por quê? A sociedade, ela mudou muito mais rápido do que as estruturas que deveriam acompanhar essa mudança. O mundo, ele ainda está se adaptando a tudo isso. E durante muito tempo, a vida foi organizada pensando em uma sequência mais ou menos previsível: infância, estudo, trabalho, aposentadoria. E depois? De certa forma, parecia que a história estava chegando ao fim. Mas hoje é diferente. A história não necessariamente termina ali. Uma pessoa pode se aposentar aos 60 e ainda ter décadas de vida pela frente. E isso muda muita coisa. Muda a família, muda o mercado de trabalho, muda a forma como consumimos, muda as relações, muda a saúde, muda a cidade, muda a própria forma de vida após a aposentadoria. E nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade. E não é só uma questão de saúde. Aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando falamos em preparação para a longevidade, quase sempre pensamos: preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde. Claro que precisamos. Cuidar do corpo é fundamental. Mas será que agora é suficiente? Use a sua imaginação e se veja com 80, 90 anos, com uma boa saúde física, mas sem amigos, sem ter criado vínculos, não tendo uma atividade que faça sentido para os seus dias, ou não tenha se preparado financeiramente para essa fase da vida. Ou ainda não saiba o que fazer com o seu tempo. Será que isso é uma longevidade de qualidade? E tem uma parte dessa conversa que eu considero muito importante, porque não basta pensar apenas em como queremos envelhecer. Precisamos começar a pensar nisso enquanto ainda nós estamos vivendo a nossa vida com muita produtividade. Sempre é tempo, a idade que tiver. E eu sei que nem sempre é um exercício fácil. Pode dar preguiça pensar em tudo isso, mas é muito importante. Se a gente pensar que precisamos construir uma espécie de preparação em várias dimensões da nossa vida, nós pensamos na dimensão da saúde, é o básico. Mas também nós precisamos cuidar das amizades, dos nossos relacionamentos, precisamos pensar no trabalho. E a carreira, ela não precisa terminar de uma hora para outra.
podemos construir novas possibilidades profissionais ao longo da vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida financeira. E aqui eu acho que entra uma questão muito importante, porque nem todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades. Nós não podemos falar de preparação financeira para a longevidade como se todo mundo começasse do mesmo lugar. E é por isso que também precisamos falar das políticas públicas para o envelhecimento, da proteção social, das cidades preparadas, do acesso à saúde, do trabalho e da inclusão. A longevidade, ela não é uma responsabilidade individual, ela é uma responsabilidade também da sociedade. E a parte espiritual? A ciência já demonstrou em vários estudos como essa dimensão é importante na nossa vida. Ela dá suporte. E eu não estou falando necessariamente de religião, eu estou falando de significado. Da gente se perguntar: para que eu quero viver esses anos a mais? O que dá sentido à minha vida? Que tipo de pessoa eu quero continuar sendo? Porque talvez esse seja um grande desafio e uma grande pergunta que a longevidade nos traz. Em vez de quanto tempo eu ainda tenho, a gente tem que se perguntar: o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? Eu não estou dizendo tudo isso para que você olhe para o futuro com preocupação. Muito pelo contrário. Porque eu acho que pensar nessas questões é justamente uma forma de olhar para o futuro com mais tranquilidade. Porque quando começamos a nos preparar, nós deixamos de ser espectadores do nosso envelhecimento. Nós começamos a participar mais das escolhas que podem construir essa próxima fase. Nós não podemos controlar tudo, isso é sabido. Não sabemos como será a nossa saúde, quais perdas nós vamos ter, como o mundo vai mudar. Mas podemos construir recursos, podemos cuidar dos nossos vínculos, podemos aprender, podemos nos exercitar, organizar a nossa vida financeira dentro das nossas possibilidades. Podemos descobrir novos interesses, manter a curiosidade e continuar fazendo planos. Isso é muito importante. A grande pergunta da longevidade talvez seja: como eu quero viver se eu viver mais? Eu acredito que o maior desafio de uma vida longa, e você já deve ter ouvido essa frase, não seja acrescentar anos à vida, seja acrescentar vida aos anos que ganhamos. E quanto antes nós começarmos a pensar nisso, é melhor. Eu vou deixar uma pergunta para você. Se pudesse escolher uma área da sua vida para preparar melhor para os próximos anos, qual seria? Saúde, trabalho, relacionamentos, dinheiro ou propósito? Se puder, me conta aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Vamos começar uma conversa sobre esse assunto. E se você acha que esse assunto faz sentido, continue aqui com a gente no canal. Nós temos outros conteúdos para ajudar a olhar para a longevidade de uma maneira diferente e proativa. Te vejo no próximo vídeo.